Olá, seja muito bem-vindo ao Oficial Cast, o podcast da Oficial Corretora, onde nós conversamos sobre patrimônio, seguros, consórcios, estratégia para quem quer construir um futuro com segurança e para aqueles que sabem aonde estão indo. Eu tenho o privilégio de conduzir essa conversa hoje e ter ao meu lado duas pessoas muito especiais que vivem esse mercado todos os dias, que é o Luiz Weber, que é formado em teologia, tem uma vasta experiência comercial, empresário, especialista em consórcio. E pai do Thomas e do Vitor. Eu inverti a ordem, mas é isso aí. O Vitor é o mais velho, né? O Vitor tem Vitor 17 é o mais velho. E o Thomas está com 8 anos. Isso. E a Flávia, que também tem uma vasta experiência comercial, empresária, designer de interiores, psicóloga, e que atua na linha de frente, né, com os nossos colaboradores, está ali nos atendendo sempre. Flávia também, né, esposa do Luiz. Quanto tempo de casado? Esse ano, 20 anos. 20 anos. 20 Isso anos aí. juntos. Flávia, Nos mãe. negócios e no amor. Muito bem, muito bem. Eu sou o Douglas, eu trabalho com a parte de gestão, toda a área de sistemas da Oficial Corretora, e é muito bom poder falar sobre vários assuntos que têm o objetivo de levar ao crescimento daquelas pessoas com as quais nós conversamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos assuntos que é base para nós, que é o consórcio. O tema de hoje é descomplicando consórcio. Então a ideia é nós termos uma conversa simples, direta, falarmos das bases desse tema, que é o consórcio, mas também de detalhes que fazem toda a diferença na compreensão desse assunto. E eu quero já começar te perguntando, Luiz, você que é um especialista em consórcio, se você fosse explicar para alguém de forma simples, direta, alguém para você e diz, Luiz, o que é o consórcio? Me explica, o que é o consórcio? Como você diria? Eu vou te explicar de uma maneira simples e que fica fácil para todo mundo compreender. O consórcio foi inventado no Brasil, uma invenção brasileira. Na década de 60 inventaram o consórcio. Era um grupo de amigos, trabalhavam no Banco do Brasil. Eles queriam comprar carro, né? Queriam comprar carro e o acesso ao crédito era difícil. Como nos dias de hoje, era difícil o acesso ao crédito para muitas pessoas. Em vez deles se endividarem através do financiamento, eles se reuniram e resolveram fazer um grupo de pessoas que iam dar uma contribuição mensal para que a pessoa pudesse adquirir o automóvel. Vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de usar essa analogia, e eu uso sempre quando eu vou explicar o consórcio para alguém. Vamos dizer que a pessoa quer comprar um celular. Se o celular custa R$1.000, só que eu não tenho os R$1.000 para comprar o celular, mas eu tenho R$100. Então, se eu vou guardar esses R$100, por quanto tempo eu vou demorar para conseguir adquirir esse celular? Se eu tenho R$100, ele custa R$1.000, eu vou demorar 10 meses. Então, o que eles fizeram? Vamos juntar 10 pessoas, cada uma vai dar R$100. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que antecipe a compra de quase todos, de 9, né? Porque no primeiro mês, todo mundo dá os R$100. Aí antecipou um, já vai pegar. Então, imagine que legal. Em vez do cara ter que esperar 10 meses, no primeiro mês, um já pegou. No segundo mês, e assim sucessivamente, até chegar no 10º, né? Então, 9 são beneficiados e o 10º também é. Muitas vezes as pessoas confundem. Mas se eu ficar por último, também você foi beneficiado. Porque você vai adquirir o bem, né? De uma forma ou de outra, você vai adquirir. Talvez, se você não tivesse essa obrigação, você ia demorar mais tempo. Então, isso é o consórcio. É um grupo de pessoas que se reúnem para comprar o bem. Então, é uma excelente ferramenta de planejamento. É uma excelente estratégia e é a melhor estratégia do mercado. Hoje você pode comprar, se você tem condição de comprar à vista, mesmo assim ainda, se você tiver inteligência de botar o seu dinheiro para investir, para render, você usar o consórcio como uma ferramenta de alavancagem é excepcional. Perfeito. Você falou que envolve pessoas, né? Envolve um grupo de pessoas Sim. que se reúne por um único objetivo e eles vão todos os meses pagando até que vão sendo contemplados, né? Exatamente. Mas me conta uma coisa, e se acontecer de alguém não pagar? É seguro isso? É extremamente seguro. Como eu disse, foi uma invenção brasileira na década de 60, só que ele foi regulamentado em 1991 pelo Banco Central. Então, o Banco Central que cuida das operações do consórcio, então,
É algo muito sério. Existe uma lei federal que foi feita em 2008. Então, essa lei federal, junto com o Banco Central, é algo muito sério. Então, tem as administradoras de consórcio. Então, hoje, o assunto é sério. O consórcio tem muita gente ganhando dinheiro com consórcio, que entendeu que o consórcio é uma ferramenta poderosa, né? Então é muito seguro. E uma dica, Luiz, que você esqueceu. As pessoas às vezes se perguntam, né? Nossa, mas como eu vou saber qual consórcio comprar? O que é bom? Qual o nome de consórcio, né? É muito simples hoje. Hoje você jogando lá no Google, Banco Central Consórcio. O próprio Banco Central te dá uma lista. Um ranking, né? Um ranking de consórcios. Né, com colocação, com as cotas que essa administradora tem, o número de cotas. Então, você consegue acompanhar lá pelo site do Banco Central qual é a administradora que está, né, vinculada àquele consórcio que você está comprando, quantas cotas ela tem, até o número de reclamações. Às vezes você pega um consórcio grande aí, né, e fala, nossa, mas tem tanta reclamação, mas olha o tanto de cotas que ele tem comparado com um outro que tem 10 mil e o outro tem 500 mil. Na verdade, isso aí, Flávia, é muito legal a Flávia trazer, porque é o seguinte, o ranking, muita gente entra lá nesse ranking do consórcio Banco Central. Se colocou isso no Google, vai aparecer lá. E daí o pessoal pensa assim, nossa, essa empresa que está em primeiro é muito boa. Não é, essa empresa que está em primeiro lá, e tem uma lá que está em primeiro, ela é muito ruim. É o contrário. Inclusive, a que está em primeiro lá, ela tem só 10 mil cotas ativas. Isso é uma coisa que Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Você que está assistindo, que está acompanhando a gente, você vai receber várias dicas de ouro. Aqui tá a primeira para você. Uma dica de ouro para você que gosta do consórcio e quer saber como fazer o consórcio de maneira inteligente. Vai nesse ranking e vê o número de cotas que a empresa tem. Quanto maior o número de cotas, quer dizer que a empresa é maior, mais credibilidade. Então, essa que está em primeiro, ela tem só 10 mil cotas ativas. Então, é uma empresa pequena, comparado com grandes que têm 500 mil cotas ativas, 700 mil cotas ativas. Então, esse já é um índice assim, bem bacana de se medir. É um bom parâmetro. Então, o Banco Central, ele cuida de tudo isso, ele fiscaliza e quem recebe os valores são as administradoras. Sim. Exato. Então, a corretora não recebe os valores, porque acontece... Uma das preocupações das pessoas em relação ao consórcio é isso, né? Quem recebe os valores? Quem administra os valores? Isso. Por exemplo, a gente, basicamente, 90% das nossas vendas hoje na corretora são vendas que a gente faz para pessoas que nem moram na nossa cidade, né? Que são de Exato. fora, de outros estados, até fora do Brasil. E a gente já começa dizendo o seguinte, olha, aqui na nossa corretora, a gente não recebe nenhum real. A pessoa ela vai fazer tudo o pagamento direto com as administradoras. Então, se a pessoa está comprando um consórcio, vou usar alguns exemplos aqui, Porto Seguro, a gente trabalha com a Porto Seguro. Você quer comprar um consórcio com a gente, você vai pagar só diretamente com a Porto Seguro. A gente vai fazer intermediação, vai achar os melhores grupos para você, vai fazer um estudo do seu, né, do que você precisa, mas o pagamento você vai pagar diretamente para a administradora. Então, você não paga nada para as corretoras. Essa é a maneira correta. Então, Porto Seguro, Rodobens, todas funcionam nesse mesmo modelo. Então, a gente faz a intermediação da negociação. Perfeito. Então, contrato, pagamento, é tudo direto com a administradora. Isso. Muita gente cai em golpe por causa disso, né? Porque vendem, às vezes, cotas contempladas. Nós, lá na corretora, não trabalhamos com cotas contempladas. Eu tenho um pensamento que eu levei para o meu time. A Flávia até vai falar um pouquinho sobre o meu pensamento. O nosso pensamento é contemplar o nosso cliente. Por que a gente não gosta de... Por quê? Porque na carta contemplada você tem um ágio, certo? Né? E ele está em torno hoje no mercado de 30%. 30% a 40%, dependendo do prazo. Então, com esse valor que você vai, né? Você vai, vamos dizer, jogar fora de ágio, a gente pode usar uma estratégia que você, com esse valor, vai contemplar a sua carta. Então, esse valor não vai ser desperdiçado, ele vai abater do valor do seu, né, do seu montante final. Quer dizer, então, você vai reduzir ainda as suas parcelas e vai ser contemplado no seu próprio consórcio. A gente respeita quem trabalha com carta contemplada.
Tem um mercado de carta contemplada, por isso que está aí, porque tem muita gente que tem o desespero, a ânsia, aquele não sabe esperar e vai para carta contemplada. Lógico, carta contemplada ainda é melhor do que financiar. Sim. Você pagar 30%, 40% de ágio ainda muitas vezes é melhor do que financiar. Então, por isso que esse mercado cresce tanto, por isso tem tanta gente que vai por esse caminho. Mas nós da corretora não vamos por esse caminho, porque a gente acredita em fazer um estudo a gente quer o tipo de cliente que a gente gosta de atender lá na corretora é o cliente que não está tão desesperado, não é aquele cliente que quer um negócio para semana que vem, né? Que quer para 15 dias. A gente já teve mensagem lá, você recebeu, né? Mensagens que a pessoa fala, eu quero o carro para 15 dias. Aí vai para o financiamento. Então, né? para esse cliente é o financiamento, né? Nesse Nós sempre caso, falamos que tem quantas formas de aquisição, né? Você tem 3 maneiras de adquirir um bem. Vamos dizer, do imóvel. Você tem 3 maneiras de comprar um imóvel. À vista, e para mim mesmo à vista, em muitos casos não vale a pena, né? O à vista. Você tem por financiamento, você vai comprar um e vai pagar 3, e você tem o consórcio, que para mim é a maneira mais inteligente de você ter um imóvel hoje, se você conseguir se planejar para isso. Certo. Weber, você falou bastante a respeito de estratégia, a Flávia também falou de estratégia, né? Nós preferimos levar o nosso cliente à contemplação do que ir para uma carta contemplada. Como é que vocês atendem? Como é o atendimento da Oficial Corretora? Exatamente. Como eu disse, a gente trabalha 90% online. Então, a pessoa vai ver através das redes sociais e vai buscar um atendimento nosso através de uma mensagem. O que acontece? Muitas pessoas querem responder tudo pelo WhatsApp. Quer perguntar e responder pelo WhatsApp. É impossível, porque um atendimento, a gente gosta de fazer o atendimento, o melhor atendimento que tem é o presencial. Se eu não posso presencial, o segundo melhor qual é? É uma chamada de vídeo. Então, o nosso atendimento, a gente foca em reuniões por chamada de vídeo, para a gente poder sentir o cliente, sentir a dor do cliente, para a gente apresentar uma solução para ele. Então, por isso que a gente foca em fazer o nosso atendimento de maneira online, mas por videochamada, para que a gente possa conversar com o cliente, ver ter uma interação com ele e poder achar uma solução melhor. Muitas pessoas querem só hoje mandar mensagem de WhatsApp ali, e esse para nós não tem como a gente atender da maneira que a gente está acostumado a atender na corretora. Vocês sentem isso no atendimento do dia a dia, porque tem pessoas que querem soluções rápidas. Né? Não seria para esses o consórcio. Não. E às vezes elas trazem isso para o atendimento, né? A gente já sente isso no começo, né? A gente já na qualificação do lead, né? Lead é os clientes que a gente vai recebendo. A gente já sabe qual que não é pro consórcio. Aquele que quer desesperar, o que é? Me fala aí, não sei o que, eu quero... Né? Então, não é para essa pessoa. A gente fez uma propaganda lá, que a gente inclusive usava um carro para falar de um produto nosso lá, e usava um carro como estratégia, um carro que estava quebrado, para mudar, você troca de carro. As pessoas, elas ligavam, entravam em contato para saber quanto que é esse carro aí, eu quero esse carro que tá quebrado. É umas coisas assim que, infelizmente, tem todo mundo, o consórcio é para todo mundo. Só que nem todo mundo tem o preparo ou não tem nem vontade. Não está disposto, não tem nem vontade de querer saber como é que faz para adquirir ou para parar de pagar juros, né? Perfeito. E aproveitando que você está falando disso, para quem é o consórcio? Quem pode fazer o consórcio? Tem um perfil de cliente específico para o consórcio ou não? Sim, o consórcio ele é para todo mundo. Todo mundo deveria fazer consórcio. Mas eu tô cheio de dinheiro. Faz consórcio para você ficar com mais dinheiro, ter alavancagem patrimonial. Eu não tenho dinheiro. Faz consórcio para você conseguir planejar a tua vida. Então, consórcio é para todo mundo. Mas a gente está identificando que o cliente que está apto para o consórcio é aquele que está apto para aprender. É aquele que está apto para ouvir. É aquele que... Porque normalmente, sabe o que acontece? Todo mundo tem um preconceito, ou seja, eu já conheço, eu já ouvi falar, só que não para ouvir, não para ser atendido, né? Então, se a pessoa não consegue ouvir, essa pessoa não é pro consórcio. Agora, se a pessoa está apta a ouvir, aprender, entender como é que funciona, é uma ferramenta poderosa. Vou dar um exemplo aqui para você. Meu irmão Eduardo, mandar um abraço para ele até. Um abraço aí, Eduardo. Ele era um cara, ele é lojista, é um cara bem estruturado financeiramente, é um cara que tem condições, ele tem lojas de carro e tal, e ele não era cliente do consórcio. Mas por quê? Porque ele era teimoso, era preconceituoso.
até ele ter pela primeira vez. A partir do momento que ele teve pela primeira vez, ele já tem 3, 4, 5 cartas, já foi contemplado em 3, agora ele é fã do consórcio. Não era até esses dias atrás, até ele entender, parar para analisar. E assim como ele, existem muitas pessoas nessa condição. Pessoas que são preconceituosas. Eu ouvi falar. Por exemplo, teve muitos casos, e isso aqui é bem legal de eu dizer. Vai lá, a segunda dica. Muitos casos que acontecia assim, ó. A pessoa, ela tinha um preconceito com o consórcio. Por quê? Porque antigamente, quando não era auditado pelo Banco Central, não tinha uma lei federal, as administradoras ficavam em posse dos recursos. Hoje, com a lei federal, com a administração do Banco Central, não pode. Então, contemplavam uma lá e o que sobrava de recurso, eles investiam, as administradoras investiam esse recurso dos clientes, né? Então, não contemplavam. Hoje, com a lei federal, com o Banco Central em cima, todas as administradoras são obrigadas a contemplar. Então, o nível de contemplação subiu. Eu tenho cartas, aí eu tenho grupos de consórcio que contemplaram 40... Na penúltima assembleia contemplou 40 imóveis, porque não pode mais ficar dinheiro parado. Então tem dinheiro no grupo, tem que contemplar, isso é lei. E muita gente não sabe disso. E muita gente criou preconceito aquele tempo lá atrás, que o consórcio ainda, o pessoal demorava anos para contemplar, ia pegar o dinheiro só lá no final. Isso não existe, não é mais a realidade de hoje. A realidade de hoje é que está muito mais fácil, tem muitas outras maneiras de contemplar. Então, isso é muito legal. Na verdade, hoje tem até pessoas que são contempladas, né, Luiz? E não sacam não recatam, não resgatam. Não resgatam, né? Por que não resgatam? Porque você vai ser corrigido. Digamos assim, você investiu lá 20 parcelas de R$1.000. Vou usar aqui um número hipotético. 20 parcelas de R$1.000 você pagou. E aí você foi contemplado. A tua carta é de R$380 mil. Era essa carta. A partir do momento que você foi contemplado, você não pegou o recurso, ela vai render. Essa carta que ficou lá vai render. E vai render acima, não dos 30 mil que você pagou. Ela vai render acima do valor do crédito geral, dos 380 mil. Então, ela está lá sendo corrigida mensalmente. E isso é uma grande bênção, né? Perfeito. Nós estamos falando sobre a escolha, o planejamento. E você já falou um pouquinho sobre imóvel, né? Sim. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar o que é que nós podemos comprar com consórcio. O que eu faço com consórcio? Porque há gente que pensa que consórcio é para quem quer comprar carro, né? Sim. O que pode ser feito com consórcio? Você pode comprar automóvel, né? Então, lógico que você vai definir no grupo que você vai entrar, ele já tem as regras do grupo. O que eu posso comprar com aquele crédito? Então, a gente tem hoje consórcio até de serviços, né? Por exemplo, a gente tem consórcio até de cirurgia estética, né? Então, você vai entrar num grupo específico do que você pode adquirir. Carro, serviços, imóveis. Dentro de imóveis pode ter um grupo que autoriza reforma, compra de terreno. Então, você pode adquirir muitas coisas através do consórcio. Investimento, né? Investimento. A pessoa pode adquirir e com propósito de investimento. Nós vamos ter um outro episódio que nós vamos falar sobre o consórcio como uma estratégia para alavancagem patrimonial. Não é o tema hoje. Sim. Mas vocês têm alguma história, algum case, algumas, né? Mas que vocês gostariam de destacar, um case de sucesso do consórcio? Eu tenho vários cases de sucesso do consórcio, mas eu vou deixar para minha esposa falar hoje de um case de sucesso, porque essa pessoa é uma pessoa extremamente controlada financeiramente, uma pessoa extremamente correta nos seus pagamentos e uma pessoa que já usou o consórcio de várias maneiras, mas ela gosta muito dessa pessoa. Quem que é essa pessoa, meu amor? Meu pai. Eu digo que eu tenho uma experiência muito feliz com o consórcio, né? Eu aprendi sobre consórcio ainda na minha adolescência. Então, quando você perguntou, né, para quem é o consórcio? Eu acredito que é para quem tem clareza do que quer e se planeja para obter esse bem que tem claro para si. Então, muitas pessoas não sabem nem o que querem. Então, quanto mais vão se planejar para fazer alguma coisa. E o meu pai, ele tinha muita clareza de que ele queria um carro melhor. A gente tinha um carrinho mais velhinho que ele usava para trabalhar. E ele, né, um profissional liberal, a gente era uma família brasileira, né? Como todos aí, lutando pela sobrevivência. E ele
se negava jamais a entrar no financiamento de carro. Então, foi quando ele conheceu o consórcio e falou, vou fazer um consórcio de carro, né? Eu tenho um carrinho por enquanto, né? Para eu andar, para eu trabalhar, e vou fazer um consórcio de um carro melhor para nossa família, para a gente passear, para a gente viajar. E aí, ele adquiriu o consórcio. E aí, ele foi pagando, e ele, um homem de muita fé, muita oração também, acho que ali por volta da 5ª parcela, ele foi sorteado. E aí, foi aquela alegria lá em casa, né? Todo mundo pulando, carro novo, vamos viajar. E aí, a minha mãe veio para mim e falou, mas ofereceram um valor na nossa carta, eu acho que a gente vai vender. Eu falei, eu quero carro novo, mãe. Mas aí, eu entendi ali que era uma oportunidade muito valiosa. Ela falou, olha, a gente pagou 5 parcelas e pagou tanto no consórcio. Estão oferecendo para a gente muito mais que isso. Então, vale muito a pena. A gente vai vender a carta e vai refazer. Vai fazer outro consórcio e a gente vai pegar outro carro. E assim foi. Então, a primeira experiência minha já foi muito feliz com o consórcio. E ali também, logo depois, eu acho que é o tempo, né, o prazo médio que a gente pega o consórcio. Ali depois de 1 ano, mais ou menos, que meu pai fez, ele pegou o carro de novo. Então, ele já saiu ganhando, né? Nessas 2 vezes. E aí, mais pra frente também, o meu pai já com a casa dele quitada, falou, olha, eu quero me aposentar, né? E na minha aposentadoria eu quero ter pelo menos uma outra casa para me dar uma fonte de renda, né, a mais. E ele, novamente, com clareza do que ele queria, ele foi lá e se planejou e fez uma carta de consórcio de imóvel. E também continuou pagando, sabia que ele, né, em algum momento ele ia contemplar. E aí, como ele tinha um dinheirinho guardado na poupança, ele falou, olha, tem um terreno que valorizou. Eu acho que eu vou construir. E ele já tinha feito uma carta que tinha essa possibilidade de construção. Ele pegou o dinheirinho dele que estava na poupança, contemplou a carta dele e assim ele construiu. Ele construiu a casa nova dele, foi morar na casa nova, deixou a outra casa para alugar e ainda, né, o dinheiro do aluguel da casa que ele deixou, continuou pagando as parcelas do consórcio dele. Uau. E ainda não terminou. Como ele estava muito feliz com o consórcio, não faz muito tempo, ele fez um novo consórcio de carro, porque ele queria um segundo carro agora, um pouquinho melhor, para um trabalhar, um ele deixar para passeio, e fez novamente uma carta de consórcio. E novamente ele foi contemplado naquele prazo médio ali, de 1 ano a 2 anos, e ele pegou o carro. Então, assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito controlada financeiramente, muito planejada. Então, assim, ele falou, o meu tempo é valioso. Se eu vou financiar algo, isso significa tempo de vida trabalhado. E eu não vou desperdiçar. Então, por isso, ele sempre optou pelo consórcio, que ele achou sempre a maneira mais viável para ele de adquirir um bem, né? Mais inteligente, né? E meu sogro, ele é muito planejado. E ele é... Você falou de cliente, meu sogro é o cliente ideal para o consórcio, porque ele não é desesperado. Ele é alguém que sabe esperar o tempo das coisas acontecerem. Então, a gente tem pessoas que compram com a gente. Apesar de... eu podia vender, Douglas, 3 a 4 vezes mais do que eu vendo. Pode ter certeza. Esse mês que fechou agora, hoje a gente está no começo do mês, o mês que fechou passado, eu poderia ter vendido 3 a 4 vezes mais, e você sabe disso. E por que eu não... Agora você vai responder. Por que eu deixo de vender muitas vezes? Por quê? Eu fico até brava com A Flávia fica brava comigo. Por que eu deixo de vender? Você que está do meu lado e me acompanha lá. Nós sempre dizemos que o negócio bom é um negócio bom para todo mundo. Todo mundo que está envolvido. Para todos os envolvidos. Esse é o lema nosso. Esse é o nosso lema. E muitas vezes a pessoa ela vai comprar, mas ela nem sabe o que ela procura. Ela não entendeu o produto, não sabe como usar o crédito. O que ela quer de verdade, se ela quer uma casa, se ela quer construir, se ela quer reformar. Mas eu também deixo de vender, e você que está ao meu lado e acompanha, é porque eu não prometo nada que muita gente promete. Exatamente. Então, eu deixo de vender muitas vezes porque eu falo assim, não, isso aí não é para você. Porque eu não quero, primeiro, que eu não quero ninguém me incomodando. Eu gosto da minha paz, eu gosto de ter paz. Então, esse já é o primeiro passo. Segundo passo, se eu vejo que o cara é desesperado, angustiado, o cara que é para comprar para ser contemplado amanhã e depois, não é a realidade do consórcio. E muita gente vende prometendo que vai ser contemplado. Sim. E aí, por isso, também tem muita gente que tá já desanimado com o consórcio por promessas que fizeram. Não, compra aqui, ó, esse grupo aqui você vai contemplar daqui 2, 3 meses. Passa 2, 3 meses, o cara não contempla. Sim.
E aí o cara fica brabo com o consórcio. Consórcio não tem culpa. Culpa é a ignorância da pessoa que caiu no conto do vigário, e né? as promessas vazias, Promessas né? vazias. Que o produto não faz a respeito de si mesmo, né? Exatamente. Ele não é para esse propósito, ele não faz isso né, por si só. Mas mesmo quando a gente tem um produto inteligente, né, a gente tem produtos lá na corretora que são para pessoas que querem um negócio, querem a data, né, certa ali para previsibilidade. É isso. A pessoa quer essa previsibilidade e a gente tem o produto para isso. Só que até para isso a pessoa tem que se programar, né? Então tem que ser uma pessoa que, por exemplo, a gente tem lá da Rodobens, tem a Porto Seguro também tem a data certa, tem outras, mas assim, ó, como é que funciona o Pontual? Eu gosto demais. E você é cliente do Pontual. Sim, verdade. A gente tem muito frotista, né, do Pontual. Eu achei legal que essa compra do Douglas a gente fala aqui, o pessoal, mas será que é verdade? É verdade. É verdade. Não, mas não só que você é cliente, pode mostrar como é que foi, né, a coisa. Sim. Eu mostrando para um cliente o produto e o Douglas só escutando, falou, não, eu quero esse produto para mim. Eu quero, e ele comprou. O Douglas é meu cliente, tá aqui na minha frente. Mas qual que é o caso do Pontual? A pessoa, ela sabe que se ela pagar pontualmente, não pode atrasar. E por que a Rodobens faz isso? Eu acho muito legal essa sacada. Justamente para ver se essa pessoa é planejada. Ver se essa pessoa entendeu o que é consórcio. Então, se a pessoa pagar 6 meses pontual, pagou 6 meses, esse cliente aí, ele é pontual, né? Ele pagou 6 meses, aguentou. Porque a maioria das pessoas que não dá certo com o consórcio não consegue nem pagar os 6 meses, Douglas. Elas não conseguem pagar nem 3. A pessoa é tão angustiada que ela paga o primeiro e já fica, ai meu Deus, né? Então, eles fizeram isso, 6 meses, a pessoa pagando pontualmente, a partir do 6º mês, ela antecipa 18 parcelas e já pode pegar o bem. Olha que vantagem, olha que poderoso. Vai pagar metade do que pagaria no financiamento, né? Então, isso é tremendo. Só que mesmo para isso, tem que ter um cliente certo, tem que ser alguém que entenda, que tenha, né, entendimento do mercado. E hoje tá difícil do pessoal parar para pensar, para raciocinar. Há várias possibilidades, né? A Flávia mesmo falou aqui sobre a análise que os pais fizeram, Sim. entendendo que seria o melhor momento de vender aquela carta. Então, há várias possibilidades. Na corretora, como é o atendimento de vocês em relação a isso? Porque, veja, eu fechei o contrato. Eu sou um cliente, estou sendo atendido por vocês. Eu já entendi que o diferencial começa no atendimento. Se a pessoa não quiser uma chamada de vídeo ou não quiser uma ligação, ela já não serve para ser cliente da corretora. Se ela quer só trocar mensagem no WhatsApp, esse não é o cliente que eu quero. Eu quero o cliente que eu consiga explicar para ele. Por quê? Se a pessoa compra por mensagem do WhatsApp, depois ela fala assim, mas você não me explicou isso. Então eu não quero esse cliente, porque eu não quero ter dor de cabeça. Então eu quero alguém que eu possa explicar, que eu possa perceber se a pessoa entendeu o que eu tô falando, entendeu? E isso muitas vezes por vídeo você consegue perceber se a pessoa tá prestando atenção. Vou dar um exemplo. Eu já tive reuniões que eu cancelei. Por que eu cancelei a reunião? Porque a pessoa tava me atendendo na reunião agendada, confirmada, mas a pessoa tava dirigindo lá, vai falando. Não. Vou cancelar aqui. Por que você vai cancelar? Porque você não tá prestando atenção em mim. É impossível você estar prestando atenção. Depois eu vou te dizer algo que é importante, porque se a pessoa vem atrás de comprar um carro, uma casa, isso é importante ou não é, Douglas? Com certeza. É algo que a pessoa tem que parar um pouquinho e prestar atenção no que ela tá fazendo? E ela precisa entender. Eu comprei só ouvindo porque eu entendi a proposta, mas é um produto muito bom. Sim, só que se a pessoa tá ali já no vídeo, já te demonstra que ela não tá se importando, eu também então não é para ela. Você prefere não vender. Eu prefiro não vender. Você realmente faz isso, deixa de vender. Faço ou não faço isso? Fale para mim, faço ou não faço isso? Faço. Então vou dar um exemplo. Esses dias lá na corretora entrou um casal muito querido, conversei com ele por ligação, ele me achou no Instagram e veio atrás e tal, e queria falar comigo, um rapaz lá de São Paulo, e ele comprou uma casa, e ele tem até o final do ano para pagar essa casa, né, e quando ele me contou a dor dele, eu comprei a dor dele. Eu fiquei 3 dias pensando sobre como que eu ia resolver, achando um grupo certo, e achei algo maravilhoso para ele. Falei, olha, eu fiz um estudo para ele de como que a gente poderia tentar, com probabilidade, né? E um estudo matemático com 16% de chance. É chance baixa ainda,
mas é melhor do que ele tinha. Mas fiz o estudo, tal, marquei reunião com ele. Que hora que você pode? Tal horário. Era uma quinta-feira, 8 horas da noite. Eu tinha um negócio com meu filho, eu jogo basquete com meu filho, eu ia jogar basquete com meu filho, eu cancelei, tive que fazer um reajuste com meu filho, vou jogar em outro momento para atender ele às 8 horas da noite. Diz para mim se ele apareceu na reunião. Não apareceu. Não foi. Aí tá... Mas era importante e tal, pediu desculpa que, né, pode acontecer, problemas acontecem, eu entendi. Remarquei. Para quando? Sábado, às 20h30 da noite. Fiquei esperando ele. Será que ele apareceu? De novo, não. Então eu entendi que a pessoa, ela está no jeito que ela está. Por quê? Porque ela não está compromissada com as coisas. E vai continuar no problema. Então uma pessoa que é tão enrolada a ponto de não conseguir ir numa reunião agendada, ela é enrolada na vida dela. Ela não consegue planejar as contas dela, ela não consegue levar as coisas a sério. E é isso que tá. Por isso que ele tá desse jeito. E por isso que muitas pessoas estão nessa condição. Porque não querem se colocar à disposição de achar solução, de achar uma saída, né? Perfeito. Nós estamos falando bastante de estratégia, né? Sim. Estamos enfatizando bastante o formato de atender o cliente. Por isso nós não atendemos simplesmente por ligação ou por mensagens. Porque precisamos escolher um grupo. Você falou bastante sobre escolher o grupo. Sim. Como é que funciona essa parte? Todo cliente se encaixa em qualquer produto? Não. Ou tem produtos específicos para a realidade daquele cliente? A gente... Pode falar. Primeiro, a gente precisa ouvir o que o cliente está procurando. Como o Luiz falou, a dor dele, né? Qual que é o motivo que ele está procurando um crédito? Porque todo mundo vem atrás de um crédito. Isso. Né? Então, qual é o motivo? Por quê? Como é a história? Porque você precisa fazer um planejamento em cima da necessidade daquela pessoa. A necessidade dela não é a mesma necessidade do Luiz, do Douglas, da Maria. Cada um tem a sua necessidade específica. Né? Então, a gente precisa entender o cenário daquela pessoa, o que ela está precisando, qual é o crédito, o que ela quer adquirir, quanto tempo, né, ela tem disponível. E através disso, de todas as informações que a gente vai colher, a gente vai fazer o estudo do melhor grupo para ela. Não só no grupo, mas como também na administradora. Como a gente trabalha com as melhores administradoras do mercado, né? Cada uma também tem ali a sua peculiaridade, né? Os seus grupos específicos. Então, até nisso, a gente tem que estudar qual administradora, qual grupo aquele cliente se encaixa, né? A parcela que ele está procurando. Porque é muito importante isso, como o Luiz falou. Geralmente, quem não se programa não consegue pagar nem os 6 primeiros. Por quê? Porque não sabe nem quanto de parcela pode assumir. A gente sempre indica que o cliente assuma uma parcela bem menor do que aquilo que ele estava proposto, né, a fazer, porque geralmente quando ele fala eu posso até 2.000, ele já é 2.000 estourando, sem poder os 2.000. Então a gente já indica, olha, vamos pegar um grupo assim, com meia parcela, ou desse jeito, e a gente vai sempre instruindo o cliente conforme a necessidade e a realidade dele. Legal. Então, o compromisso é com o cliente, Flávia. Com o cliente. Pode ser que ele tenha vindo de uma campanha, uma proposta específica, mas no atendimento você identifica que não é aquela melhor proposta para ele. Exatamente. Às vezes ele vem por uma estratégia que a gente fez, mas a gente vê que ele não se enquadra naquela estratégia que a gente montou. Mas aí a gente apresenta para ele, olha, você não se enquadra nisso, mas nós temos uma outra proposta para você que você não vai deixa ser de bem atender o melhor cliente. para o seu perfil. Uma outra coisa que a Flávia falou aqui que é muito legal, questão da parcela, né? A gente identifica muitas vezes quando tem qualquer problema financeiro. A pessoa, ela fez lá o planejamento dela e o mercado mudou ou aconteceu qualquer imprevisto, a pessoa deixa de pagar o consórcio. Então, a pessoa que não é planejada, o consórcio não é prioridade muitas vezes para ela. Então, ela vai fazer outra coisa, mas vai deixar de pagar o consórcio, que na verdade deveria ser a primeira coisa. Porque se a pessoa, por exemplo, mora de aluguel, né? A pessoa já mora de aluguel e quer sair do aluguel. Aí ela fez um planejamento, hoje os consórcios fizeram algo bem bacana e que quero até depois falar aqui sobre a parcela reduzida, que é para mim uma estratégia fantástica que os consórcios fizeram para ajudar quem mora de aluguel. Mas daí a pessoa, no primeiro momento que ela tá ali já aconteceu algum imprevisto, a primeira coisa que a pessoa deixa de pagar o consórcio. Isso não é inteligente, porque é a coisa que vai te ajudar a sair, né, ter uma mudança de vida e você deixa de pagar. Ele tem que ser prioridade. Se ele não for prioridade, vai dar errado. E é importante pagar em dia. É muito importante pagar em dia porque você tem mais chance de contemplação. Porque quando você paga em dia, você participa da assembleia.
Se você atrasar aquele mês, você não vai participar da assembleia. E aí o que acontece? Aí pode ser que naquele mês você foi sorteado e aí você não vai ser contemplado porque você não pagou em dia e aí vai para o outro número, né? Vai para outra pessoa. Perfeito. Você tocou num ponto que eu creio que é interessante para todos, independente Sim. do valor do crédito que a pessoa está buscando, que é o pagamento em dia, né? Essa Sim. fidelidade, mas também a estratégia para contemplação. Você entrou um pouquinho nisso, certo? Você falou de pessoas que prometem, isso não existe. Então, se alguém Sim. prometer... Fuja, né? A pessoa deve fugir. Não se pode prometer contemplação. Você vai ser contemplado. Você entra no consórcio, vai ser contemplado. Então, ponto. Mas não o prazo. Eu não posso prometer que você vai ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mesmo fazendo estudo de grupo, porque o grupo muda, né? A estratégia do grupo muda. Às vezes, você vê um percentual lá e você faz um estudo e fala, nossa, aqui ó, a contemplação agora... E com a taxa de juros que tá muito alto os lances, né? Então, aí você olha lá e fala, nossa, esse grupo aqui tá com 47%. Quer dizer que mês que vem vai ser a mesma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode mudar. Então, pode mudar. Então, não tem como você dar certeza. O problema do consórcio é as pessoas que dão certeza. Vai dar. Não, você tem que ter uma probabilidade. Ó, você tem bastante chance de ser contemplado, mas pode acontecer que você não seja. É importante reforçar, né, Luiz, que o consórcio não é para quem tem pressa. Exatamente. É planejamento, calma, estratégia. Estratégia. Né? E vocês auxiliam essa questão da estratégia, entender o melhor momento, o lance? Tá, eu comecei a falar aqui, eu quero voltar. Falar sobre a parcela reduzida. É uma estratégia poderosa. Você está falando de estratégia. Para mim, uma estratégia poderosa. Vamos lá. A pessoa mora de aluguel. Já tem a renda dela comprometida. E aí, como é que eu vou sair do aluguel? Para isso, os consórcios fizeram a parcela reduzida. E é uma baita de uma estratégia. Então, o que é? Você vai comprar uma cota e você vai pagando meia parcela reduzida, até a contemplação. Quando você é contemplado, aí a tua parcela sobe. Por que eles fizeram isso? Porque, digamos, a pessoa mora de aluguel, então ela tem que ter pegar uma parcela que ela consiga pagar o aluguel dela, porque ela não pode parar de pagar o aluguel, que senão ela vai ser despejada. Então ela continua pagando o aluguel dela e ela consegue também pagar a parcela reduzida. Quando ela for contemplada, ela vai comprar o imóvel. Aí o que acontece? Ela não vai mais pagar o aluguel. Aí ela vai conseguir pagar a parcela cheia. Entendeu? Que estratégia extraordinária que os consórcios fizeram para ajudar muita gente. E muita gente não sabe disso. Muita gente não conhece uma coisa simples, uma coisa poderosa para ajudar muita gente e muita gente não sabe disso. Quero só dar um adendo aqui. A gente também ouve muita gente falando mal do consórcio. Muita gente não, tem alguns aí, tem uma influencer aí, que ela era repórter e tal, ela detona o consórcio. Para ela não foi uma boa experiência. Mas a gente tem que também ver o que está por trás, né? Ela trabalha com investimento, ela gosta de financiamento, ela gosta dos juros, ela ganha com os juros. Então, logicamente que ela vai falar do consórcio, porque o consórcio não tem juros. Então, se o consórcio não tem juros, ele tem uma taxa administrativa. Vamos pegar aqui de imóvel, né? Um consórcio de mais de 200 meses, 220 meses, né? 20 anos, você vai pagar de 22% a 28% nesse período todo. Ah, mas tem atualização do INCC, né? O Índice Nacional da Construção Civil. Essa é uma preservação. Isso aí é para deixar o consórcio com isonomia, ou seja, quem é contemplado no começo sai ganhando com a valorização do imóvel. E aquele que é contemplado do meio para o final, ele vai ganhar através do INCC. Então, assim, consórcio é poderoso, é uma estratégia maravilhosa. Se você conhecer e estudar sobre isso, você vai ver por que tem muita gente ganhando dinheiro com consórcio. Muitos investidores ganhando dinheiro com consórcio. A gente vai fazer um podcast só falando isso, né? Sobre alavancagem patrimonial. Isso, alavancagem patrimonial, que é uma ferramenta poderosa. Muita gente tem utilizado. Então, não é só carro, não é só imóvel, não é só serviços, construção realmente sólida de patrimônio. Né? Vou dar um exemplo aqui, só dar um comecinho para quem vai ver o próximo podcast que a gente vai falar sobre alavancagem. Mas é assim, pensa comigo. O cara vai pagando a meia parcela. Não precisa nem ser a parcela integral. O cara vai pagando a meia parcela. Vai pagando sem pressa, sem desespero. Vai tendo aquilo ali como investimento. Vamos dizer que o cara pagou 30 meses. E aí o cara foi contemplado.
O cara pagou uma parcela de R$2.000 para um crédito de 800 mil, e aí o cara foi contemplado. Agora, o cara tem um imóvel de 800 mil. E o que ele fez para ter esse imóvel de 800 mil? Ele pagou 2 mil por mês durante 30 meses. A partir dali, o que ele vai fazer? Vai pegar o imóvel, vai pôr alguém para morar e a pessoa vai pagar a parcela para ele. Isso é alavancagem patrimonial. Se isso não é um bom negócio, meu amigo, eu não sei o que é um bom negócio. Né? Isso é poderoso. Muito bem. Nós ainda estamos falando sobre estratégia. Vocês têm atendido muita gente e, se fosse para resumir, Luiz, o motivo pelo qual eu devo procurar a Oficial Corretora, qual que é o diferencial de vocês? Você já falou do atendimento, o perfil, como é que funciona o atendimento, esse estudo dos grupos, o estudo do perfil do cliente, mas o que tem a mais? Qual é o diferencial de vocês? O grande diferencial é que dentro da Oficial Corretora nós temos dilema, é que negócio bom é bom para todo mundo que está envolvido nele. Não adianta ser bom só para mim, não adianta ser bom só para a administradora, tem que ser bom para todo mundo que está envolvido. E existe como você fazer um bom negócio para todo mundo que está envolvido. Então, assim, dentro da Oficial a gente não faz promessas que a gente não pode cumprir. Eu não prometo nada que eu já deixei de vender muitas vezes, porque a pessoa fala, mas se você falar que eu vou, eu compro. E eu falo, não, então você não vai comprar, porque eu não vou te falar isso. E a segunda, assim, uma das coisas que mais deve contar é que a gente a gente não gosta até de misturar isso, porque muita gente confunde, né? Falar assim, mas tá usando do nome de Deus para vender. Mas Deus está em tudo na minha vida. E Ele está nos meus negócios também. Então, Ele é E a gente tem um combinado lá na corretora. A gente quer que todo mundo seja contemplado, né? E eu tenho meu devocional, acordo cedo todos os dias para estudar e ler a Bíblia. E na sexta-feira é o dia que eu oro por todos os clientes da Oficial, pedindo a contemplação. Porque a gente sabe que uma contemplação é uma grande bênção na vida das pessoas. Então a gente ora com muita fé, pedindo que Deus abençoe essas pessoas, porque eu sei que quando uma pessoa é contemplada, vai ser grande bênção para ela. E nós lá temos um desejo do nosso coração, é fazer um atendimento humano, um atendimento real, sincero, né? E dando o nosso melhor. E é isso que a gente faz lá, né? É isso aí ou não é, Flávia? É isso aí. Como o Luiz já falou, né? A gente não quer vender para todo mundo. A gente quer vender para quem a gente pode explicar, para quem vai entender, para quem tem clareza e para quem percebe que aquela ferramenta é o ideal para ela. Então, ali a gente não vai fazer promessas vazias, nós não vamos querer a todo custo te empurrar uma carta, não, porque não é isso que a gente quer realmente um cliente potencial que vai o quê? Nos indicar outros clientes, que vai ser contemplado, que vai ficar feliz com ali a sua aquisição. E isso é bênção para todos, como o Luiz diz, né? Todo mundo ali, o nosso lema, que é negócio bom para todo mundo que está envolvido. Muito bom. Você falou bastante sobre o perfil, né? Para quem é o consórcio. Agora, então, vamos... Já que você está falando dessa questão de contemplação, então, para quem não é? Disse assim, Luiz, para quem não é o consórcio? Porque a Flávia usou uma expressão algumas vezes, né? Se não é para você. Sim, ou para quem não é. Primeiro, para o angustiado, para aquele que não é organizado, que é uma derrota na vida financeira, esse não faça consórcio, que você vai jogar dinheiro fora. Você vai pagar 2, 3 parcelas e não vai ser bom para ninguém. Então, esse não é o consórcio, não é para esse. O consórcio não é também para quem tem má índole. Por quê? Porque para você fazer um consórcio, você tem que saber que você vai ter que comprar um imóvel. Esse imóvel tem que estar totalmente... tem a burocracia, tem a documentação. Então, tem que ser pessoa correta, que não queira dar jeitinho, queira enrolar, né? Porque vai ser auditado, é extremamente auditado. Se você é uma pessoa que tem muita coisa errada na tua vida, esqueça, não faça consórcio, vai fazer outro caminho. E ainda vai querer sair falando mal do consórcio, né? Ela não consegue né? Às vezes tem gente contemplou que fala, e não consegue pegar o bem. Não consegue pegar o bem. Não, mas o que está acontecendo? Ela não explica. Não, mas é coisa assim, documento, é sempre algum rolo, alguma enrolação. A pessoa... O consórcio, as administradoras, elas são corretíssimas.
né? Então, elas vão... Assim como a gente exige que o consórcio, que as administradoras sejam corretas com a gente, com o cliente, eles também exigem, né? Que a gente seja correto com eles. Então, tem critérios, né? critérios. É uma proteção para o grupo, né? Você falou de proteção. Então, as administradoras, o papel da administradora é esse, é proteger o grupo. Proteger o grupo de pessoas que querem tirar vantagem, muitas vezes, do próprio grupo. Então, pessoas que querem entrar com bem ali que não vale o que eles estão falando, pessoas que entram no consórcio para fazer lavagem de dinheiro, entendeu? Tem muita gente que entra no consórcio para lavar dinheiro, para esconder dinheiro, para fazer coisa errada. Então, esse tipo de cliente eu não quero e esse tipo de cliente não deve ser o cliente do consórcio. Para quem é o consórcio? Para pessoas de bem, que querem fazer o que é certo, pessoas que se planejam para alavancar patrimonial, para se alavancar patrimonialmente, né? Então, que não querem pagar juros, né? Isso, Abusivos, exato. porque os juros, infelizmente, no nosso país, não é só hoje, né? Mas a gente tem um histórico aí que é um juros muito alto, né? Então, para aquele cliente que não gosta de juros, o consórcio é a melhor opção. Então, o cliente deve tomar cuidado se ele escutar algumas coisas, né? Sim. Pensando algumas coisas contemplação, prometeu contemplação, prometeu, vai ser contemplado agora, amanhã, esquece. Você vai ser contemplado. Mas aceita tudo de qualquer forma. Escuta, você vai ser contemplado, mas pode ser no começo ou pode ser no fim, meu amigo. Lógico que a estratégia certa, pagar em dia, você tem estratégia de fazer... Eu ia falar sobre isso, né? A gente pode fazer um podcast só falando sobre estratégias de contemplação. Mas você tem administradoras que têm 5, 6 maneiras de contemplação. Através de lance embutido da própria carta, de 30% e 50%. Através do lance de fidelidade, ou seja, só da pessoa pagar fielmente, na data certa, pontualmente, a pessoa já tem mais chance de contemplação. Dando recursos próprios. Então, você tem estratégias de contemplação. Então, ela tem mais de uma possibilidade. Porque isso. Um dos mitos é consórcio só é por sorte. sorteio. Não é só por sorteio. Vocês têm estratégia, você tem estudo de grupos, você tem, em alguns momentos, é melhor você estar em grupos maiores, em outros momentos é melhor você estar em grupos menores. Então, depende do caso. Depende do caso e por isso que a gente precisa fazer perguntas. E as pessoas não querem responder muitas vezes também, né? A gente voltando aqui atrás. Mas que tipo de cliente você não quer? Aquele que não quer responder as coisas. A gente não tem como adivinhar, né? A gente quer atender e solucionar a dor, mas para que a gente atenda e solucione a dor, a gente tem que ouvir a pessoa. Né? A Flávia é psicóloga, ela só consegue ajudar alguém que fale, né, para ela. Entendeu? Perfeito. Agora a gente caminhando já pro fechamento. Não, tem muita coisa ainda. Veja, eu fui contemplado. Isso é bênção, né? Vai ser logo, hein? Amém. Pelas minhas contas aqui, falta o quê? Uns 3 meses? Falta pouco. Porque essa é a dúvida de muita gente, né? Fui contemplado. Eu vou sacar, não é isso. Não é sacar. Vamos explicar isso? Vamos, legal. Fui contemplado. Boa e agora? Pergunta. Se é imóvel, posso usar para outra coisa? Se é carro, como é que funciona isso? Exatamente. Você fez um consórcio de automóvel. Você foi contemplado. Você tem que ler as regras do grupo, né? Então, tem grupos que vai dizer, você tem que pegar o automóvel, né? Tem até tantos anos. Tem alguns grupos que são 7 anos, outros grupos que são 10 anos. Outra coisa, a pessoa fala, não, mas eu vou pôr no meu carro, já está no meu nome. Maioria das administradoras não permite isso, porque isso não seria aquisição de bem, seria você estar fazendo... como é que fala? Quando você está se autofinanciando, né? Você não está comprando bem, você fez o consórcio para adquirir um bem. Então, é a compra de um veículo, né? Então, isso no caso de veículo. Imóvel depende a regra do grupo. Alguns são para construção, mas daí tem as regras específicas. Outros você pode comprar terreno, né? A maioria você pode comprar terreno, desde que esteja documentado, desde que valha o valor do crédito. Uma outra reclamação que a gente ouve, mas eu fui contemplado e aí eu tive muita dor de cabeça. Justamente por querer dar o jeitinho. No consórcio não tem jeitinho, né? Você tem que andar conforme as regras do grupo. Sim, porque tem regras para quando é contemplado também. Isso. Específicas, né? Isso. Uma delas, e a gente escuta bastante isso, né? A questão do nome. Como é que está... Sim. Vamos lá, isso aí que você está fazendo boas perguntas. Muito bom. Muitas administradoras, algumas não, mas algumas sim, eu digo aí que 60% permitem que a pessoa contrate, feche o consórcio mesmo com um nome restrito.
nos órgãos SPC e Serasa. Porém, entretanto, todavia, a partir do momento que a pessoa for contemplada, como algo de planejamento, eles imaginam assim, olha, a pessoa está com o nome restrito agora, por uma questão aconteceu algum imprevisto e tal, então deixa ela comprar. Mas já saiba que quando você for contemplado, para você pegar o bem, você vai ter que estar com o teu nome limpo. Qual que é a grande bênção do consórcio para você que está ouvindo a gente? Presta atenção. Você não depende de score. Score. Isso aí, ó. Essa palavra score tá terrível aí nos financiamentos. Porque às vezes a pessoa tá com o nome limpo, mas vai financiar um carro, vai financiar um apartamento, e daí chega lá, não, ó, teu nome tá limpo, mas você não tem score. Ou, dependendo do teu score, a tua taxa de juros vai lá em cima, lá nas alturas, né? Então, no consórcio não tem a questão de score. Mas para você pegar o bem, você vai ter que estar com o nome limpo. Isso a pessoa já tem que saber, né? Desde de fazer. Agora, tem algumas administradoras que permitem que a pessoa faça, né? Faz compre, adquira a cota, vai pagando e foi contemplada, vai lá, limpa o nome, já era para ter limpado nesse processo aí, né? Fazer uma programação, limpar o nome, para você poder adquirir o bem. Perfeito. Acho que mais uma questão bem importante, né? No dia a dia com o cliente, muitas vezes a gente percebe que tem gente que começa a fazer contas, não entendeu direito e não bate. Você falou algumas vezes a respeito de financiamento também. Sim. Tem como comparar consórcio com financiamento? Porque você falou sobre taxa administrativa, né? Sim. Qual é a diferença? Porque às vezes a pessoa começa a calcular e fala, mas tem juros igual. Tem como comparar. Um vale a pena demais e o outro é um terror, não vale a pena. A maioria dos estudos que a gente vê de alguns especialistas aí que se dizem especialistas, quando eles falam de amortização. Mas normalmente a pessoa quando faz consórcio não tem como, ela não vai fazer para amortizar. Aliás, quando faz financiamento, não faz para amortizar. Quantos por cento será que amortiza um financiamento? Bom, se você é o cliente que consegue amortizar, parabéns, é para você o financiamento. Agora, a gente já ouviu muito isso, né? Não, mas eu vou financiar porque daí eu posso amortizar e eu vou diminuir. Nada. Quem você conhece? Eu falei, você faz isso? Você conhece alguém que faz isso? Não. Então, assim, se você tem essa estratégia, porque também entra numa estratégia e um planejamento, você faz a amortização, tá ok, isso pode ser bom para você. Mas a maioria já entra num financiamento, como eu falei, já pegando uma parcela lá no talo, que nem podia pegar. Ele fala pro vendedor, olha, eu posso 1.500. O vendedor fala para ele, olha, consegui aqui para você, mas é 1.900. E ele fala, fechou. Quando que ele vai conseguir amortizar? Não ele consegue. Mal consegue pagar a parcela dele. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas, quando fazem a matemática da coisa, fala de amortização. Então, esquece isso aí. Então, comparar o consórcio com o financiamento é um terror, porque no financiamento você paga 3 vezes o carro. 3 vezes. No consórcio você vai pagar 20% a 30% a mais. Né? É muito diferente. Você pagar 3 vezes do que 20% a 30%. Então, a pessoa que faz essa comparação, na verdade, ela não entendeu nada. Não entendeu nada. E assim, ó, por que não é juros? Porque não, o juros composto, ele é juros sobre juros e todo mês vai subindo. No consórcio, não. Você vai pagar aquela taxa administrativa. Ah, mas tem acréscimo? Tem, do IPCA, no caso de carro, mas o IPCA é um índice que vai, inclusive, proteger aquele que está comprando a carta de crédito, porque se ela for contemplada, vou dar um exemplo, carro vai corrigir o crédito. Vai corrigir o crédito. Então o cara comprou um carro, uma carta de crédito de 80 mil. Daqui 2 anos, o carro que ela comprava com 80 mil, ela não consegue comprar com 80 mil. Então o IPCA vai corrigir isso. Essa correção. Uma proteção. É uma proteção, mas não vai ser nada assim que vai assustar, desesperar alguém, né? Então é algo que vale a pena demais, né? Uma correção. Ninguém gosta de inflação, ninguém gosta de correção, ninguém gosta de pagar mais. Mas a gente vive num mundo que é assim, né? Que o dinheiro ele perde o valor. Então, a carta, né? O crédito ele é corrigido, né? Não quer dizer, não é juros, é correção. Então, é a correção e mais a taxa administrativa que é fixa. É aquilo ali que você vai pagar e acabou. Meu amigo, não tem como comparar com o financiamento. Quem faz isso está sendo maldoso. E aí você vai ver, meu amigo, você que está escutando a gente aí, que está vendo, vai por trás e vê assim, essa pessoa ela ganha dinheiro por quê? Ah, é patrocinada por um banco, entendi. Ah, ela faz propaganda para banco. Ah, entendeu? Sim. Então, quem gosta de juros,
Banco. Banco. Eles ganham bem com juros, né? Perfeito. Analisando agora, então, todas essas informações que vocês deram, a gente já perguntou para quem é o consórcio, para quem não é, entendemos particularidades. E tem um tempo que é melhor fazer consórcio ou sempre é bom? Porque quando a gente olha o mercado, né? Sim. Você mesmo falou que os juros, eles estão altos. Esse ano E tá aí? maravilhoso para fazer consórcio. Com a taxa Selic lá nas alturas, meu amigo, se você tem inteligência... Esses dias eu estava fazendo uma simulação do imóvel para financiar. 800 mil. Sabe quanto que deu? 800 mil num banco bem renomado, um dos maiores bancos do Brasil. 800 mil. Deu uma parcela de quase 15 mil reais. E no final, estava dando mais de 3 milhões. 800 mil... Bom. Em 420 meses, dava mais de 3 milhões, tá? A mesma coisa com o consórcio, meu amigo. Não tem nem como comparar. Você compra 3 apartamentos. Então, quando você faz essa comparação, quando você põe ali o consórcio com o financiamento, é algo assim surreal, é algo poderoso. Então, a gente nunca viveu no mundo onde vale tão a pena você ter consórcio como agora. 2026 aqui no Brasil vale a pena demais. E o consórcio é uma invenção brasileira que vai para fora, viu? Que já está indo para outros lugares, nos Estados Unidos, outros lugares já estão começando a usar o consórcio. Invenção nossa, viu? Aí, 1900... Eram funcionários do Banco do Brasil, tá? Que inventaram. E isso foi lá em 1967, se eu não me engano. Que legal. E isso, logicamente, é pergunta para um outro episódio, mas... Sim. Quem tá fora do Brasil também pode comprar consórcio. A gente tem clientes fora do Brasil e é maravilhoso. É os que mais são beneficiados, na verdade, né? Porque eles ganham em dólar, então a parcela para eles é ínfima e eles ainda estão construindo patrimônio aqui no Brasil, que é o que a maioria quer fazer. A gente vê casos de pessoas que saíram lá dos Estados Unidos e a gente sabe que a triste realidade, né? A gente já foi algumas vezes para fora, a gente tem amigos fora do Brasil. E a gente tem amigos que já voltaram com uma mão na frente e outra atrás. Trabalharam bastante lá e não tiveram nem acesso a voltar para sua casa, né? Não puderam nem pegar suas roupas. Foram, né? E a gente sabe que isso tem acontecido bastante. Aí você imagina, o camarada não criou um patrimônio, não fez nada aqui no Brasil. Então, o consórcio pode ajudar você nisso. A gente está aqui em Santa Catarina, a Oficial Corretora em Joinville, Santa Catarina. Por que a gente está aqui? A gente está do lado de Curitiba, nós somos de Curitiba, mas por que a gente escolheu Joinville? Porque a gente está do lado aqui. Hoje a gente está aqui em Camboriú, inclusive, né? A gente está do lado de Camboriú, de Porto Belo, de Itapema, onde estão os maiores empreendimentos do país, onde está o metro quadrado de melhor aproveitamento do país. Para quê? Para que a gente possa atender. E além de ter a corretora, eu também sou corretor de imóveis. Né? Então, a gente tem essa parceria e tem ajudado bastante gente, tem sido legal. É muito bom, né, Luiz, poder falar com quem entende do que está falando. Se você pudesse resumir, qual que é o teu objetivo? Pensa aí, qual que é o teu objetivo ao trabalhar com consórcio? Consórcio é bênção, você acredita Sim. nesse produto. O que você quer fazer, né? Na vida das pessoas através desse trabalho. Porque Então, não são só números, né? Nós estamos falando de números e estratégias, mas a gente pode ouvir o exemplo da Flávia e perceber que não se tratam apenas de números e de estimativas. Se trata de propósito, realização de sonhos e objetivos, né? Vamos lá, você perguntou o meu propósito. Legal você perguntar isso, Douglas. A gente não combinou, mas é muito legal. Por quê? No começo desse ano eu fiz um propósito com Deus. Eu quero ler 50 livros. Eu já estou próximo ao 20º. Estou atrasado, né? Porque a gente já está na metade do ano. Eu tenho 30 livros para ler ainda. Mas entre esses 20 que eu já li esse ano, eu acordo bem cedo, por volta de 4 horas da manhã, para fazer minha leitura e anotações. Eu tenho anotações de tudo. E um dos livros me fez uma pergunta: qual que é o teu objetivo de vida? E eu pensei muito sobre isso. Muito. E aquilo ali, eu fiquei vários dias remoendo aquilo. Eu falei, qual que é o meu objetivo de vida? Qual que é o meu objetivo de vida? Até que eu escrevi, tá lá no meu escritório, meu objetivo de vida. É que minha família e os meus negócios e minha vida falem do meu Deus. Então, então, esse é nosso objetivo, que a nossa prosperidade, que a nossa vida, que a nossa família fale do Deus que a gente sirva. Então, lá na Oficial, é isso que a gente vive. A gente quer ajudar as pessoas, a gente quer ganhar dinheiro, lógico, não é filantropia, mas a gente tem o maior propósito de todos, ser uma corretora diferenciada,
uma corretora onde as pessoas possam confiar. Hoje é difícil você conseguir confiar em alguma coisa, confiar em alguém. Mas os clientes da Oficial Corretora, pode ter certeza, nunca vamos mentir para você, nunca vamos exagerar. Se for preciso perder venda para continuar sendo verdadeiro, a gente perde venda sendo verdadeiro. Mas eu prefiro andar assim porque eu durmo em paz e eu ando em paz. E ninguém pode falar assim, você me prometeu isso. Não, eu não prometi isso, porque não é o padrão. Não é o padrão da nossa corretora. Sim. Lá dentro, todos os funcionários, todo mundo, a gente cobra muito isso. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Muito legal, Luiz. Flávia, muito obrigado por esse tempo. Obrigada. Luiz, fala um pouquinho para nós encerrarmos. Luiz, onde nós encontramos vocês, endereço, fala um pouquinho. E redes sociais também. Tá bom. Para você achar a gente é muito fácil. Se você for no meu Instagram, é luizweber.oficial. Né? Esse é o Instagram nosso. Também tem o Instagram da corretora. É Oficial Corretora, né? No Instagram. Isso. No YouTube também tá lá luizweber.oficial. Você acha a gente também no YouTube. E através do site também, né? Isso. www.corretoraoficial.com.br. Então você acha a gente assim. E também a gente tem um endereço fixo, que é em Joinville, na rua Blumenau, número 3000, sala 7. A gente fica porta a porta com o Cresci. Alguns lugares falam Cresce, outros falam Cresci, né? Alguns estados. Isso. Mas a gente está bem de frente ao Cresci de Santa Catarina, de Joinville, né? No caso de Joinville. Bem, muito obrigado, gente. Foi um prazer ter esse tempo de conversa com vocês. O nosso objetivo com essa conversa foi deixar mais claro para você, descomplicar esse tema tão importante. Se você entendeu, se fez diferença para você, compartilhe esse conteúdo, nos segue nas redes sociais e se prepare porque teremos outros encontros nos quais falaremos sobre questões específicas, sobre lance embutido, estratégias. Nós falamos bastante de estratégia, vamos falar ainda mais de estratégia. Obrigado por ter passado esse tempo conosco. Até o próximo, um grande abraço.